Nesta noite eu quero falar sobre a decepção das expectativas irrealistas. Eu quero que você pense no que isso significa, porque eu incentivo o tempo todo para que sejamos cheios de esperança. Isso significa esperar que Deus vai fazer algo grande em sua vida. E eu sou a favor de sonhar, de ter grande visão, de esperar que Deus faça o impossível. Mas nós nos preparamos para a decepção, sabe? Quando nós estamos acreditando em coisas que a Bíblia não nos diz. Que é uma realidade. E eu encontrei 10 itens, e eu tenho certeza de que é muito mais, mas eu realmente penso que muitas vezes, se você estiver aberto para ouvir isso, que na verdade não são as pessoas que nos fazem felizes, é nós que esperamos muito das pessoas. Como eu costumava esperar que o Dave me fizesse feliz o tempo todo. E depois de vários anos assim, Deus disse, você tem que parar de tentar colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. Vamos lá, e talvez alguém aqui esteja fazendo isso. Você pensa, você está bravo porque alguém com quem você está num relacionamento não está te deixando feliz o tempo todo? Mas talvez você precise assumir a responsabilidade pela sua alegria e decidir ser feliz no Senhor. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias coisas. E eu tirei um grande fardo do Dave quando parei de depender dele. Algumas pessoas esperam que outras pessoas as façam sentir bem consigo mesmas o tempo todo. E isto pode desgastar muito as pessoas. Quero dizer, quando você depende constantemente de alguém para te animar e te incentivar e fazê-lo se sentir bem consigo, você vai desgastar as pessoas. Eles não vão querer ter um relacionamento com você. Então, quando você sabe quem você é em Cristo e se sente bem sobre si mesmo, você não vai delegar esse trabalho para mais ninguém, sabe? E isto produz relacionamentos saudáveis e completos. Alguns comentários abertos aqui. Não vivemos a vida no topo da montanha? E enfrentar a realidade nos ajuda a nos preparar para a vida real. Veja, mesmo que eu acredite em ter grandes sonhos, nós também precisamos estar preparados para a vida real. Nós temos momentos que desfrutamos, que são no topo da montanha, na vida da gente, mas todos nós sabemos que nós vivemos a maior parte da vida no cotidiano comum, diariamente, certo? E eu estava pensando sobre isso e é bem interessante, sabe? Nós queremos ser animados o tempo todo, ser incentivados o tempo todo, mas ouço as pessoas dizendo, eu me sinto assim como se fosse depois do Natal e dos feriados do Ano Novo, quando você pode pensar e refazer as coisas, sabe? E a maioria das pessoas diz, quer saber, eu vou ficar e voltar à minha rotina diária. Então nós realmente gostamos da nossa vida cotidiana normal. Nós precisamos do que eu chamo de um tempero na vida. Um pouco de coisas extras de vez em quando, uma festa de aniversário, um vestido novo, as férias. Nós precisamos de coisas que nos empolguem e mudam a rotina. Mas, para ser honesta, a maior parte da vida é apenas se levantar e ir para a cama, e se levantar e ir para a cama, se levantar e ir para a cama de novo, ir trabalhar, limpar a casa, ver alguém sujar a casa, limpar de novo, ir à igreja, ir para casa, ir ao mercado, comer sua comida, limpar as bagunças, certo? A maioria dos dias é só isso. Então, eu acho que é um ótimo jogo para se fazer com o diabo. Assisti-lo tentando fazê-lo se sentir infeliz e você não permitindo. Porque mais do que qualquer coisa, o inimigo não quer que sejamos felizes. Se o mundo estiver cheio de cristãos felizes, muito mais pessoas vão querer ser cristãs. Amém? João 10:10, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida. Não apenas ter vida, mas desfrutar sua vida. Isso significa que nós temos que aprender a desfrutar a vida cotidiana de cada dia, sabe? Limpar a casa, lavar as roupas, trocar o óleo do carro, dirigir no trânsito e
De fato, quando nós temos um relacionamento realmente estreito, certo e profundo com Deus, você pode fazer isso. E isso é que é a alegria do Senhor. Nós temos que entender que nem todos os dias vão ser dias empolgantes. Pode ser um bom dia, mas não tem que ser um dia empolgante. Para ser honesta, mesmo as pessoas que vão à igreja hoje, eu não quero que seja um insulto, mas as pessoas que estão aqui sentem isso. Muitas vezes, as pessoas esperam ser entretidas quando vão à igreja. Isto está realmente muito longe do que nós deveríamos sentir quando viemos aqui. E sabe, as pessoas da equipe de adoração, o pregador, o pessoal da mídia, ou seja quem for, nós não devemos sentir que temos que entreter vocês? Nós estamos aqui para te dizer coisas que vão mudar a sua vida, vão te libertar e te ajudar a passar a próxima semana com um sorriso no rosto. Amém? A vida que você tem é a vida que você tem. E odiá-la não vai fazer com que você tenha outra vida. Pare de ficar longe das coisas que você tem. E aprenda a se abraçar e apreciar onde você está agora. Algumas escrituras sobre contentamento. Paulo escreveu para Timóteo e disse: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois não trouxemos coisa alguma para este mundo e nada podemos levar do mundo. Agora, nós lemos essas escrituras mas eu quero que analisemos isto por um minuto. Você veio para este mundo nu. E então, depois de um tempo, alguém te embrulhou em um cobertor e alguém colocou um pequeno tipo de roupa em você. O meu filho mais novo nasceu algumas horas antes da véspera de Natal e então colocaram uma roupinha vermelha de Papai Noel nele, um chapéu. E então, você nasce sem absolutamente nada, mas de repente alguém te dá algumas roupas para vestir e quando você nasce, alguém pode vestir o seu corpo nu com uma roupa qualquer ou com uma roupa especial, mas de tudo aquilo que você ganha, nada vai com você. Nada, eu só quero que você pense. E eu me pergunto quantas pessoas destruíram relacionamentos porque elas estavam ocupadas tentando ganhar mais dinheiro. Então, muitas vezes, nós ouvimos pais dizendo: bem, eu fiz isso pela minha família. Eu queria que eles tivessem de tudo. E agora que seus filhos cresceram e não tem nenhum relacionamento com eles, porque o que os seus filhos queriam era um relacionamento com os pais, queriam o seu tempo, não necessariamente o seu dinheiro. A maioria aqui sabe quem foi Tony Barnett, e ele viajou muito como evangelista e foi muito ocupado por toda a sua vida. Mas seus filhos, um conduz o Centro dos Sonhos em Fênix e o outro conduz o Centro dos Sonhos em Los Angeles, e todos estão no ministério e é uma linda família, mas seus filhos nos contaram que não importava onde ele estivesse no mundo, se tivesse um jogo de futebol ou basquete ou o que fosse, ele voaria de qualquer lugar do mundo para estar naqueles eventos e em seguida voltava para onde estava trabalhando. E o que constrói um relacionamento é o tempo. E eu vou te contar a verdade, é mais fácil dar o meu dinheiro do que o meu tempo para alguém. Eu li isso outro dia, os americanos são as pessoas mais ocupadas da face da terra. Mas eu queria que nós tirássemos um tempo para analisar isto, para que você pense no que você tem feito. Sabe, você pode trabalhar demais e não prestar atenção nos relacionamentos para ter um pouco mais de dinheiro, uma casa maior, um carro um pouco melhor, mais roupas, um certo par de sapatos ou o que seja. E isso é ótimo, não estou dizendo para você não gostar de coisas. Eu gosto de coisas, mas algo interessante tem acontecido comigo. Quanto mais velha eu fico, mais as coisas me irritam, pessoal. E sabe, eu estou até querendo... Eu vou escrever um livro sobre envelhecer com graça. E o subtítulo vai ser Envelhecendo Sem Ficar Velho, porque você não precisa ficar velho, mas todos nós envelhecemos. E eu garanto a você que quando você chegar onde eu estou, eu não escondo a minha idade, eu tenho 76, quando você chegar onde eu estou,
Mas quando você chegar onde eu estou agora, você vai ter aprendido tanto pela experiência. E você aprende o que é importante e o que não é importante. E eu só posso te dizer que relacionamentos bons, sólidos relacionamentos, especialmente com a sua família, são as coisas mais valiosas que você tem. E você não deve colocar coisa alguma na frente de mantê-los saudáveis. Amém? Então, você não trouxe nada e não vai levar nada. Eu sei que os egípcios enterravam as pessoas com as coisas que lhes pertenciam, nos caixões com elas, mas elas nunca se importavam com isso depois. Então, em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo diz assim: não estou falando por estar em necessidade, porque eu aprendi, todos digam, eu aprendi, que em qualquer situação eu estarei contente. Eu fico muito feliz por Paulo ter dito que aprendeu coisas. Ele não sabia de tudo quando ele começou. E eu me pergunto como ele aprendeu a finalmente ser contente e continuar dizendo: posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Mas nós pegamos esta passagem fora de contexto, fazendo com que as pessoas pensem que podem fazer o que quiserem, mas não é isso que essa escritura significa. Ele diz que estando pobre ou abastado, ele estava contente de qualquer maneira. Eu posso passar por tudo isso em Cristo, que é a minha força. Então, uma das principais coisas que Deus quer que façamos é nos aproximar de seu poder, para sermos os mesmos. Não importa o que esteja acontecendo nas nossas circunstâncias. Vamos lá, agora isso é maturidade espiritual. Ser a mesma, doce, amorosa e feliz. Eu vou falar com essas pessoas, vocês não acham? Vocês não acham que estabilidade deve ser o nosso objetivo? Sabe, eu fui testada na semana passada e não passei, eu vou ter que fazer de novo, mas esse deve ser o nosso objetivo. Porque, na verdade, tudo que o diabo quer, ele não se importa com as nossas coisas, ele só quer que você fique triste. Porque quando estamos tristes, dizemos coisas que não queremos dizer e tomamos más decisões, e isso apenas fere o nosso testemunho e sempre ficamos arrependidos depois que agimos daquele jeito. Então, eu quero convidar você a jogar o jogo que eu estou jogando e apenas ver quantas vezes você pode deixar o diabo com raiva por ser estável. Sabe o que David diz o tempo todo? Algo acontece que ele não estava esperando, ele olha e diz assim: eu não estou impressionado, diabo. Como, por exemplo, temos um pátio na nossa casa que tem um pequeno portão eletrônico, onde você passa para estacionar os carros, e nós tivemos problemas com o portão eletrônico e chamamos um técnico em portões para consertar, a um preço bem alto, mas eles fizeram algo de errado no portão. Então, quando o Dave passou com seu carro e chegou no meio do caminho, o portão fechou em cima do carro. Então, um lado do carro dele está com um arranhado e agora nós temos que pagar o conserto. E isso não é barato. E você pode dizer, você pode ficar muito bravo ou pode dizer: quer saber, diabo? Eu não estou impressionado. Porque quer saber, a questão é que ele vai ter que consertar. E vai custar o que tiver que custar. Então, ficar chateado e ficar bravo não muda nada na nossa vida. Isso apenas nos deixa miseráveis. Então, se você quer ter um bom ano, um ano realmente maravilhoso, vamos tomar uma decisão de parar de ficar chateados com todas essas pequenas coisas que não saem do nosso jeito e sermos um pouco mais realistas e entender que a vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, nenhuma igreja é perfeita, nenhum trabalho é perfeito, nenhum amigo é perfeito. Ninguém com quem você se casasse seria perfeito. Você pode se livrar do que tem agora, mas vai ter problemas com o próximo que vier. Então, se você tem um, seja um pouco treinado e fique com ele. Fique com ele. Amém? Veja, eu acho que Paulo, em algum lugar do caminho, mudou a sua perspectiva. Ele decidiu olhar para as coisas de uma maneira diferente.
Então, quando coisas ruins acontecerem, que tal olhar para elas assim? Isso é só o diabo tentando me perturbar? Pode dizer isso comigo? Isso é o diabo tentando me perturbar? Eu já estive lá, eu já fiz isso. Não, obrigada, não vou perder a minha paz nem a minha alegria. Alguém mais cedo no culto falou sobre manter a nossa paz. Porque ficar chateado não muda nada. Uma história da minha vida de muitos anos atrás, quer dizer, de quase 30 anos atrás, quando eu estava bem no início, começando a tentar aprender alguns princípios, toda vez que algo não saía do meu jeito, eu ficava chateada. E eu não era o tipo de pessoa que ficava chateada calada. Eu não era uma dessas pessoas que engolem tudo e guardam aqui dentro delas, sabe? Se eu não gostasse de alguma coisa, a casa inteira ficava sabendo. E isto era naqueles dias em que as famílias ainda jantavam juntas, todas as noites. E então, o jantar era um grande evento. Eu passava um tempo cozinhando, Dave chegava por volta das 5h30 e jantávamos por volta de 15 para 6. Então, nós tínhamos 4 filhos e Dave e eu todos ao redor da mesa. Então, você tinha muito trabalho para colocar a refeição na mesa e ali estava. Eu não sei se isso ainda existe, mas as mesas no passado eram divididas e havia uma abertura no meio. Você podia abrir e expandir e deixar a mesa bem maior. E então, toda noite, literalmente, toda noite no jantar, alguém derramava algo líquido. E agora, a meta, o objetivo era secar tudo antes que chegasse à fenda da mesa. Porque tinham peças na abertura que não podiam molhar. Sabe, engrenagens. E então, eu berrava: oh, pelo amor de Deus, nós nunca vamos ter uma refeição sem fazer esta bagunça. Alguém já viu esta cena? Eu corria para tentar secar e se não conseguisse, então eu tinha que me arrastar para debaixo da mesa e tentar limpar arrastando as pernas da mesa, e as crianças chutavam minha cabeça e choravam, e sabe... Até que uma noite eu ouvi Deus dizendo claramente: Joyce, você precisa aprender a seguir o fluxo. Porque toda sua raiva não vai fazer este leite voltar através das pernas da mesa e pela mesa e voltar para o copo. Então por que você não só limpa e mantém a sua paz e aproveita o jantar? Alguém quer levar isso esta noite? Sabe quanta energia é necessária para ficar realmente com raiva? É como 8 horas de trabalho. É sério, pessoal, ficar com raiva e depois tentar se acalmar e depois toda a culpa que você sente sobre ter se feito de bobo é apenas um trabalho duro. Então, perspectiva é importante. Não importa o quão ruim nós estejamos, sempre poderia ter sido pior. E o que precisamos aprender a fazer é agradecer a Deus, porque as coisas não foram piores do que elas poderiam ser, em vez de ficar chateado pelas coisas que aconteceram. Uma amiga minha, uma vez sentada no barco, de passeio, ela estava sentada numa espécie de esteira que estava no barco, e ela estava orando o Salmos 91, sobre os anjos tomarem conta dela e assim por diante. E o barco bateu numa onda e ela caiu de costas e bateu a cabeça. E imediatamente ela disse: Deus, eu não entendo, eu estava orando o Salmo 91 e eu não sei por que eu bati a cabeça. E Deus disse a ela claramente: você não está morta, está? Prosseguindo. Alguns de vocês podem ir para casa e mudar a sua vida, simplesmente decidindo mudar a maneira como olham para algumas coisas, sabe? Amém? Sabe, a maioria das pessoas que se divorciam porque ficam tão focadas no que o cônjuge faz de errado, que elas nem veem as coisas que amavam neles e o porquê de terem casado. Não? Você quer que eu diga de uma maneira diferente?
Ok, eu comecei a assistir um filme. Ele se chama algo como Segunda Chance de Natal, algo assim, eu não me lembro. E esse casal se casa, está feliz, 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 feliz. Eles adoram um ao outro, são muito apaixonados e após 4 anos, ela não consegue suportá-lo mais. Ele é bagunceiro, ele é isso, ele é aquilo, ele não é isso nem aquilo. E então ela estava a caminho indo a um advogado para dar a entrada no divórcio, para se livrar dele. Então ela bate o carro e tem amnésia. E não se lembra do seu marido. E então ela precisa conhecê-lo novamente e aprender que ele é o seu marido. E agora ela acha que ele é um grande homem, que tudo nele é maravilhoso. Ela ama isso, ela ama aquilo. E eu sei como vai terminar, sabe? Quero dizer, eu sei que ela acabará por perceber que ela começou a focar nas coisas erradas. Você sabia que você pode mudar seu nível de alegria? Eu posso mudar o meu nível de alegria ao aprender simplesmente a focar naquilo que nós temos, em vez de nos focar naquilo que nós não temos ainda? Eu não sei de você, mas a primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa em particular, que são as nossas expectativas que nos fazem felizes, isso realmente me ajudou muito. Porque eu percebi que muitas vezes esperamos que as pessoas façam coisas e não são nem da alçada delas. Só porque você faz alguma coisa, você não pode esperar que outra pessoa faça aquilo, porque às vezes eles nem estão ligados àquilo de qualquer forma. E é realmente inútil tentar fazer que uma pessoa seja alguém que ela não é, sabe? Eu disse, é realmente inútil tentar fazer que uma pessoa seja alguém que ela não é. É por isso que você tem que focar nas coisas que gostou no início sobre elas. Dave lava os pratos, isso compensa todo o resto. Apesar de que ontem ele quebrou um dos meus copos favoritos. Ainda estamos resolvendo isso. Agora, ser contente não significa que nunca vamos querer mudanças. Mas aqui está o que o dicionário grego diz sobre o que é ser contente. Quando Paulo disse que estava satisfeito, ter aprendido como ser contente, independente de ser pobre ou abastado, ele estava satisfeito. Na Bíblia clássica, em amplificada, diz, satisfeito a um ponto onde eu não estou chateado nem perturbado. Não quer dizer que ele nunca queria mudar. Obviamente, nós queremos mudanças, não queremos ver as outras pessoas permanecerem no erro. Mas o que eu estou falando é, vamos ser sábios o bastante para nos poupar de muito estresse e de gastar energia. Então, apenas vamos ver quantas coisas o inimigo pode jogar em nós e ainda assim permanecermos estáveis. Nesta noite eu quero falar sobre a decepção das expectativas irrealistas. Eu quero que você pense no que isso significa, porque eu incentivo o tempo todo para que sejamos cheios de esperança. Isso significa esperar que Deus vai fazer algo grande em sua vida. E eu sou a favor de sonhar, de ter grande visão, de esperar que Deus faça o impossível. Mas nós nos preparamos para a decepção, sabe? Quando nós estamos acreditando em coisas que a Bíblia não nos diz. Que é uma realidade. E eu encontrei 10 itens, e eu tenho certeza de que é muito mais, mas eu realmente penso que muitas vezes, se você estiver aberto para ouvir isso, que na verdade não são as pessoas que nos fazem felizes, é nós que esperamos muito das pessoas. Como eu costumava esperar que o Dave me fizesse feliz o tempo todo. E depois de vários anos assim, Deus disse, você tem que parar de tentar colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. Vamos lá, e talvez alguém aqui esteja fazendo isso. Você pensa, você está bravo porque alguém com quem
Você está num relacionamento, não está te deixando feliz o tempo todo, mas talvez você precise assumir a responsabilidade pela sua alegria e decidir ser feliz no Senhor. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias coisas. E eu tirei um grande fardo do Dave quando parei de depender dele. Algumas pessoas esperam que outras pessoas as façam sentir bem consigo mesmas o tempo todo. E isto pode desgastar muito as pessoas. Quero dizer, quando você depende constantemente de alguém para te animar e te incentivar e fazê-lo se sentir bem consigo, você vai desgastar as pessoas. Eles não vão querer ter um relacionamento com você. Então, quando você sabe quem você é em Cristo e se sente bem sobre si mesmo, você não vai delegar esse trabalho para mais ninguém, sabe? E isto produz relacionamentos saudáveis e completos. Alguns comentários abertos aqui. Não vivemos a vida no topo da montanha. E enfrentar a realidade nos ajuda a nos preparar para a vida real. Veja, mesmo que eu acredite em ter grandes sonhos, nós também precisamos estar preparados para a vida real. Nós temos momentos que desfrutamos, que são no topo da montanha, na vida da gente, mas todos nós sabemos que nós vivemos a maior parte da vida no cotidiano comum, diariamente, certo? E eu estava pensando sobre isso e é bem interessante, sabe? Nós queremos ser animados o tempo todo, ser incentivados o tempo todo, mas ouço as pessoas dizendo, eu me sinto assim como se fosse depois do Natal e dos feriados do Ano Novo, quando você pode pensar em refazer as coisas, sabe? E a maioria das pessoas diz, quer saber, eu vou ficar e voltar à minha rotina diária. Então, nós realmente gostamos da nossa vida cotidiana normal. Nós precisamos do que eu chamo de um tempero na vida. Um pouco de coisas extras de vez em quando, uma festa de aniversário, um vestido novo, as férias. Nós precisamos de coisas que nos empolguem e mudam a rotina. Mas, para ser honesta, a maior parte da vida é apenas se levantar e ir para a cama, e se levantar e ir para a cama, se levantar e ir para a cama de novo, ir trabalhar, limpar a casa, ver alguém sujar a casa, limpar de novo. Ir à igreja, ir para casa, ir ao mercado, comer sua comida, limpar as bagunças, certo? A maioria dos dias é só isso. Então, eu acho que é um ótimo jogo para se fazer com o diabo. Assisti-lo tentando fazê-lo se sentir infeliz e você não permitindo. Porque mais do que qualquer coisa, o inimigo não quer que sejamos felizes. Se o mundo estiver cheio de cristãos felizes, muito mais pessoas vão querer ser cristãs. Amém? João 10:10, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida. Não apenas ter vida, mas desfrutar sua vida. Isso significa que nós temos que aprender a desfrutar a vida cotidiana de cada dia, sabe? Limpar a casa, lavar as roupas, trocar o óleo do carro, dirigir no trânsito. E, de fato, quando nós temos um relacionamento realmente estreito, certo e profundo com Deus, você pode fazer isso. E isso é que é a alegria do Senhor. Nós temos que entender que nem todos os dias vão ser dias empolgantes. Pode ser um bom dia, mas não tem que ser um dia empolgante. Para ser honesta, mesmo as pessoas que vão à igreja hoje, eu não quero que seja um insulto, mas as pessoas que estão aqui sentem isso. Muitas vezes, as pessoas esperam ser entretidas quando vão à igreja. Isto está realmente muito longe do que nós deveríamos sentir quando viemos aqui. E sabe, as pessoas da equipe de adoração, o pregador, o pessoal da mídia, ou seja quem for, nós não devemos sentir que temos que entreter vocês? Nós estamos aqui para te dizer coisas que vão mudar a sua vida, vão te libertar e te ajudar a passar a próxima semana com um sorriso no rosto. Amém? A vida que você tem é a vida que você tem. E odiá-la não vai fazer com que você tenha outra vida. Pare de ficar longe
das coisas que você tem e aprenda a se abraçar e apreciar onde você está agora. Algumas escrituras sobre contentamento. Paulo escreveu para Timóteo e disse: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois não trouxemos coisa alguma para este mundo e nada podemos levar do mundo. Agora, nós lemos essas escrituras mas eu quero que analisemos isto por um minuto. Você veio para este mundo nu, e então depois de um tempo alguém te embrulhou em um cobertor e alguém colocou um pequeno tipo de roupa em você. O meu filho mais novo nasceu algumas horas antes da véspera de Natal e então colocaram uma roupinha vermelha de Papai Noel nele, um chapéu, e então você nasce sem absolutamente nada, mas de repente alguém te dá algumas roupas para vestir, e quando você nasce, alguém pode vestir o seu corpo nu com uma roupa qualquer ou com uma roupa especial, mas de tudo aquilo que você ganha, nada vai com você. Nada, eu só quero que você pense. E eu me pergunto quantas pessoas destruíram relacionamentos porque elas estavam ocupadas tentando ganhar mais dinheiro. Então, muitas vezes, nós ouvimos pais dizendo: bem, eu fiz isso pela minha família. Eu queria que eles tivessem de tudo. E agora que seus filhos cresceram e não tem nenhum relacionamento com eles, porque o que os seus filhos queriam era um relacionamento com os pais, queriam o seu tempo, não necessariamente o seu dinheiro. A maioria aqui sabe quem foi Tony Barnett, e ele viajou muito como evangelista e foi muito ocupado por toda a sua vida. Mas seus filhos, um conduz o Centro dos Sonhos em Fênix e o outro conduz o Centro dos Sonhos em Los Angeles, e todos estão no ministério e é uma linda família, mas seus filhos nos contaram que não importava onde ele estivesse no mundo, se tivesse um jogo de futebol ou basquete ou o que fosse, ele voaria de qualquer lugar do mundo para estar naqueles eventos e em seguida voltava para onde estava trabalhando. E o que constrói um relacionamento é o tempo. E eu vou te contar a verdade, é mais fácil dar o meu dinheiro do que o meu tempo para alguém. Eu li isso outro dia, os americanos são as pessoas mais ocupadas da face da terra. Mas eu queria que nós tirássemos um tempo para analisar isto, para que você pense no que você tem feito. Sabe, você pode trabalhar demais e não prestar atenção nos relacionamentos para ter um pouco mais de dinheiro, uma casa maior, um carro um pouco melhor, mais roupas, um certo par de sapatos ou o que seja. E isso é ótimo, não estou dizendo para você não gostar de coisas. Eu gosto de coisas, mas algo interessante tem acontecido comigo. Quanto mais velha eu fico, mais as coisas me irritam, pessoal. E sabe, eu estou até querendo... Eu vou escrever um livro sobre envelhecer com graça. E o subtítulo vai ser Envelhecendo Sem Ficar Velho, porque você não precisa ficar velho, mas todos nós envelhecemos. E eu garanto a você que quando você chegar onde eu estou, eu não escondo a minha idade, eu tenho 76, quando você chegar onde eu estou... Mas quando você chegar onde eu estou agora, você vai ter aprendido tanto pela experiência. E você aprende o que é importante e o que não é importante. E eu só posso te dizer que relacionamentos bons, sólidos relacionamentos, especialmente com a sua família, são as coisas mais valiosas que você tem. E você não deve colocar coisa alguma na frente de mantê-los saudáveis. Amém? Então, você não trouxe nada e não vai levar nada. Eu sei que os egípcios enterravam as pessoas com as coisas que lhes pertenciam, nos caixões com elas, mas elas nunca se importavam com isso depois. Então, em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo diz assim: não estou falando por estar em necessidade, porque eu aprendi, todos digam, eu aprendi, que em qualquer situação eu estarei contente. Eu fico muito feliz por Paulo ter dito que aprendeu coisas. Ele não sabia de tudo quando ele começou. E eu me pergunto como ele aprendeu a finalmente ser contente.
e continuar dizendo: posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Mas nós pegamos esta passagem fora de contexto, fazendo com que as pessoas pensem que podem fazer o que quiserem, mas não é isso que essa escritura significa. Ele diz que, estando pobre ou abastado, ele estava contente de qualquer maneira. Eu posso passar por tudo isso em Cristo, que é a minha força. Então, uma das principais coisas que Deus quer que façamos é nos aproximar de seu poder, para sermos os mesmos. Não importa o que esteja acontecendo nas nossas circunstâncias. Vamos lá, agora isso é maturidade espiritual. Ser a mesma, doce, amorosa e feliz. Eu vou falar com essas pessoas, vocês não acham? Vocês não acham que estabilidade deve ser o nosso objetivo? Sabe, eu fui testada na semana passada e não passei, eu vou ter que fazer de novo, mas esse deve ser o nosso objetivo. Porque, na verdade, tudo que o diabo quer, ele não se importa com as nossas coisas, ele só quer que você fique triste. Porque quando estamos tristes, dizemos coisas que não queremos dizer e tomamos más decisões, e isso apenas fere o nosso testemunho e sempre ficamos arrependidos depois que agimos daquele jeito. Então, eu quero convidar você a jogar o jogo que eu estou jogando e apenas ver quantas vezes você pode deixar o diabo com raiva por ser estável. Sabe o que David diz o tempo todo? Algo acontece que ele não estava esperando, ele olha e diz assim: eu não estou impressionado, diabo. Como, por exemplo, temos um pátio na nossa casa que tem um pequeno portão eletrônico, onde você passa para estacionar os carros, e nós tivemos problemas com o portão eletrônico e chamamos um técnico em portões para consertar a um preço bem alto, mas eles fizeram algo de errado no portão. Então, quando o Dave passou com seu carro e chegou no meio do caminho, o portão fechou em cima do carro. E então, um lado do carro dele está com um arranhado e agora nós temos que pagar o conserto. E isso não é barato. E você pode dizer... Você pode ficar muito bravo ou pode dizer: quer saber, diabo? Eu não estou impressionado. Porque quer saber, a questão é que ele vai ter que consertar. E vai custar o que tiver que custar. Então, ficar chateado e ficar bravo não muda nada na nossa vida. Isso apenas nos deixa miseráveis. Então, se você quer ter um bom ano, um ano realmente maravilhoso, vamos tomar uma decisão de parar de ficar chateados com todas essas pequenas coisas que não saem do nosso jeito e sermos um pouco mais realistas e entender que a vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, nenhuma igreja é perfeita, nenhum trabalho é perfeito, nenhum amigo é perfeito. Ninguém com quem você se casasse seria perfeito. Você pode se livrar do que tem agora, mas vai ter problemas com o próximo que vier. Então, se você tem um, seja um pouco treinado e fique com ele. Fique com ele. Amém? Veja, eu acho que Paulo, em algum lugar do caminho, mudou a sua perspectiva. Ele decidiu olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então, quando coisas ruins acontecerem, que tal olhar para elas assim? Isso é só o diabo tentando me perturbar. Pode dizer isso comigo? Isso é o diabo tentando me perturbar. Eu já estive lá, eu já fiz isso. Não, obrigada, não vou perder a minha paz nem a minha alegria. Alguém mais cedo no culto falou sobre manter a nossa paz. Porque ficar chateado não muda nada. Uma história da minha vida de muitos anos atrás, quer dizer, de quase 30 anos atrás, quando eu estava bem no início, começando a tentar aprender alguns princípios, toda vez que algo não saía do meu jeito, eu ficava chateada. E eu não era o tipo de pessoa que ficava chateada calada. Eu não era uma dessas pessoas que engolem tudo e guardam aqui dentro delas, sabe? Se eu não gostasse de alguma coisa, a casa inteira ficava sabendo. E isto era naqueles dias em que as famílias ainda jantavam juntas, todas as noites. E então, o jantar era um grande evento. Eu passava um tempo cozinhando, Dave chegava por volta
das 5h30 e jantávamos por volta de 15 para 6, então nós tínhamos 4 filhos e Dave e eu todos ao redor da mesa, então você tinha muito trabalho para colocar a refeição na mesa e ali estava. Eu não sei se isso ainda existe, mas as mesas no passado eram divididas e havia uma abertura no meio, você podia abrir e expandir e deixar a mesa bem maior. E então, toda noite, literalmente toda noite no jantar, alguém derramava algo líquido. E agora a meta, o objetivo era secar tudo antes que chegasse à fenda da mesa. Porque tinham peças na abertura que não podiam molhar. Sabe, engrenagens. E então eu berrava: oh, pelo amor de Deus, nós nunca vamos ter uma refeição sem fazer esta bagunça. Alguém já viu esta cena? Eu corria para tentar secar e se não conseguisse, então eu tinha que me arrastar para debaixo da mesa e tentar limpar arrastando as pernas da mesa, e as crianças chutavam minha cabeça e choravam, e sabe... Até que uma noite eu ouvi Deus dizendo claramente: Joyce, você precisa aprender a seguir o fluxo. Porque toda sua raiva não vai fazer este leite voltar através das pernas da mesa e pela mesa e voltar para o copo. Então por que você não só limpa e mantém a sua paz e aproveita o jantar? Alguém quer levar isso esta noite? Sabe quanta energia é necessária para ficar realmente com raiva? É como 8 horas de trabalho. É sério, pessoal, ficar com raiva e depois tentar se acalmar e depois toda a culpa que você sente sobre ter se feito de bobo é apenas um trabalho duro. Então, perspectiva é importante. Não importa o quão ruim nós estejamos, sempre poderia ter sido pior. E o que precisamos aprender a fazer é agradecer a Deus, porque as coisas não foram piores do que elas poderiam ser, em vez de ficar chateado pelas coisas que aconteceram. Uma amiga minha, uma vez sentada no barco, de passeio, ela estava sentada numa espécie de esteira que estava no barco, e ela estava orando o Salmos 91, sobre os anjos tomarem conta dela e assim por diante. E o barco bateu numa onda e... Imediatamente ela disse: Deus, eu não entendo, eu estava orando o Salmo 91 e eu não sei por quê. Eu bati a cabeça e Deus disse a ela claramente: você não está morta, está? Prosseguindo. Alguns de vocês podem ir para casa e mudar a sua vida, simplesmente decidindo mudar a maneira como olham para algumas coisas, sabe? Amém? Sabe, a maioria das pessoas que se divorciam porque ficam tão focadas no que o cônjuge faz de errado, que elas nem veem as coisas que amavam neles e o porquê de terem casado. Não? Você quer que eu diga de uma maneira diferente? Ok, eu comecei a assistir um filme. Ele se chama algo como Segunda Chance de Natal, algo assim, eu não me lembro. E esse casal se casa, está feliz. Eles adoram um ao outro, são muito apaixonados e após 4 anos, ela não consegue suportá-lo mais. Ele é bagunceiro, ele é isso, ele é aquilo, ele não é isso nem aquilo. E então ela estava a caminho indo a um advogado para dar a entrada no divórcio, para se livrar dele. Então ela bate o carro e tem amnésia e não se lembra do seu marido. E então ela precisa conhecê-lo novamente e aprender que ele é o seu marido. E agora ela acha que ele é um grande homem, que tudo nele é maravilhoso, ela ama isso, ela ama aquilo. E eu sei como vai terminar, sabe? Quero dizer, eu sei que ela acabará por perceber que ela começou a focar nas coisas erradas.
Você sabia que você pode mudar seu nível de alegria? Eu posso mudar o meu nível de alegria ao aprender simplesmente a focar naquilo que nós temos, em vez de nos focar naquilo que nós não temos ainda? Eu não sei de você, mas a primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa em particular, que são as nossas expectativas que nos fazem felizes, isso realmente me ajudou muito. Porque eu percebi que muitas vezes esperamos que as pessoas façam coisas e não são nem da alçada delas. Só porque você faz alguma coisa, você não pode esperar que outra pessoa faça aquilo, porque às vezes eles nem estão ligados àquilo de qualquer forma. E é realmente inútil tentar fazer que uma pessoa seja alguém que ela não é, sabe? Eu disse, é realmente inútil tentar fazer que uma pessoa seja alguém que ela não é. É por isso que você tem que focar nas coisas que gostou no início sobre elas. Dave lava os pratos, isso compensa todo o resto. Apesar de que ontem ele quebrou um dos meus copos favoritos. Ainda estamos resolvendo isso. Agora, ser contente não significa que nunca vamos querer mudanças. Mas aqui está o que o dicionário grego diz sobre o que é ser contente. Quando Paulo disse que estava satisfeito, ter aprendido como ser contente, independente de ser pobre ou abastado, ele estava satisfeito. Na Bíblia clássica, em amplificada, diz, satisfeito a um ponto onde eu não estou chateado nem perturbado. Não quer dizer que ele nunca queria mudar. Obviamente, nós queremos mudanças, não queremos ver as outras pessoas permanecerem no erro. Mas o que eu estou falando é, vamos ser sábios o bastante para nos poupar de muito estresse e de gastar energia. Então, apenas vamos ver quantas coisas o inimigo pode jogar em nós e ainda assim permanecermos estáveis.